Nós sabemos que nesses últimos dias está sendo liberado legiões e legiões de demônios. Nós sabemos disso porque a palavra diz isso. Eu creio que é muito importante nós fazermos um estudo aprofundado sobre eles, sobre os demônios. Quem são os Néfilins, quem não são os Néfilins, qual é o ministério de cada um deles aqui na Terra. Então eu vou dividir em alguns vídeos, esse é apenas o primeiro. Não deixa de passar para frente, porque eles estão em coisas mínimas, coisas pequenas que está passando despercebido para as pessoas. E agora nós vamos avaliar a palavra com calma, para entender realmente o que o Pai está falando para nós nesses últimos dias. Muita coisa que eu vou falar vai parecer uma baita de uma heresia, porém, eu tenho ao meu lado a palavra. Então, se você realmente for para a palavra, você vai encontrar o que eu estou falando. Mateus 24:37 diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Guarda essa palavra, anota, Filho do Homem. Quanto nos dias anteriores ao dilúvio, então depois nós vamos ver os dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Guardou essa palavra, Filho do Homem? Aqui a palavra está falando do Messias não como o verbo da vida, mas como o nosso substituto do ser humano. Logo, nós também somos filhos do homem. Humanidade. Ok, guardou isso? Nós somos humanos, filhos dos homens, não é? Vamos para Gênesis 6 entender outra coisa. Como se foram multiplicando os homens na terra. Quem são os homens? As pessoas, a humanidade. E lhe nasceram filhas. Lógico, nasceram filhas e filhos. Mas vocês vão entender porque eles estão falando filhas. Porque a semente, o sêmen, ele vem do homem. Quando uma mulher engravida, ela engravida de um homem. Parece bobagem o que eu estou falando. Mas é porque essa passagem já deu muito pano para manga e ela é simples. Então nós somos humanos, filhos dos homens, não é? E quem tem o sêmen, quem tem a semente é o homem. Por isso ele está falando aqui, dando ênfase nas mulheres, nas filhas. Vocês já vão entender. Tendo os filhos de Elohim, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que dentre todas mais lhe agradavam. Não deixará a casa do seu pai e se unirá à sua mulher. É assim que as pessoas nascem, né? Mas aqui está falando de um segundo hall de pessoas, entre aspas. Então disse Elohim: o meu espírito não agirá no homem para sempre, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Vamos raciocinando. Quem são os homens que Elohim fala que o espírito dele não agiria para sempre? É a humanidade. A gente ainda não falou sobre os filhos de Elohim aqui. Vamos só entendendo passo por passo. Versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Leia com muita calma. Leia, presta atenção no ponto e vírgula e presta atenção na vírgula. É diferente ponto e vírgula. E também depois, então espera, vamos raciocinar. Naquele tempo havia gigantes na terra. Eu já vou adiantar algo para vocês. Néfilins significa caído, jogado. Os Néfilins, eles são os gigantes. Só anota, eu sei que ainda está parecendo um absurdo, mas vai anotando que você vai entender tudo. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Pergunta, havia gigantes na terra naquele tempo? Os Néfilins? Havia. E também depois? Depois havia gigantes na terra? Havia. Depois do quê? Quando os filhos de Elohim possuíram as filhas dos homens. Olha isso. Já havia gigantes antes dos filhos de Elohim possuir as filhas dos homens, e depois que os filhos de Elohim possuíram as filhas dos homens, a palavra diz que continuou havendo gigantes. Não tem nada a ver com o cruzamento dos filhos de Elohim com as filhas dos homens, pois os gigantes já haviam antes disso e continuou havendo depois, é independente disso. Vamos ler corrido para entender agora. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Elohim possuíram as filhas dos homens. São dois casos à parte. Néfilins e algo aqui que a gente ainda não entendeu. Quando os filhos de Elohim possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Então, olha só. Já existia Néfilins gigantes antes
delas terem filhos com os filhos de Elohim, e os gigantes continuaram a existir depois que elas tiveram filho. Então, os filhos que nasceram dos filhos de Elohim, mais os filhos dos homens, não são os gigantes, não são os Néfilim, são outra coisa. E essa coisa a gente tem que entender direito, porque ela está até hoje entre nós, como os Néfilins também. Estes foram valentes, homens de renome da antiguidade. Então, olha só o que a palavra fala. Os Néfilins, os gigantes, já haviam antes desse cruzamento estranho, e os Néfilins, que são os gigantes, eles continuaram existindo depois desse cruzamento estranho. E os Néfilins continuam existindo, a gente vai entender cada um. Mas os filhos de Elohim com os filhos dos homens deram uma descendência que foram os valentes da terra, as pessoas de renome. Viu o Eterno que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau desígnio, todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu Elohim de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Eterno: eu farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis. Continua: eu me arrependo de ter feito. Porém Noé achou graça diante do Eterno. O que estava acontecendo aqui? Qual é a loucura que estava acontecendo aqui? Qual é a aberração que estava acontecendo aqui? Que chegou ao ponto do Eterno falar: eu vou destruir tudo. Tudo, tudo, tudo. E a culpa é do homem. Nós precisamos prestar atenção, porque a palavra nos diz que será como nos tempos de Noé. Então, o que estava acontecendo ali, para que o Eterno quisesse destruir tudo, e ele destruiu, também está acontecendo hoje, debaixo dos nossos olhos, e nós não estamos percebendo. E se nós não formos inteligentes e obedientes, como Noé, nós seremos destruídos juntos. 3 grupos diferentes. Os filhos de Elohim, que se enamoraram com as filhas dos homens. As filhas dos homens, que se enamoraram com os filhos de Elohim. E os gigantes. Vamos entender quem é quem. Isso tem a ver com a marca da besta. E muitos são treinados a não estudarem, a não meditarem no Novo Testamento. E lá tem princípios imutáveis. O segredo dos últimos dias está lá nos primeiros dias. Tudo se repete. Será como no tempo de Noé. Vamos começar a falar um pouco sobre os filhos de Elohim. Olha o que diz em Jó 38, 4-7. Onde estavas tu quando eu lancei o fundamento da terra? Isso, Elohim falando para Jó. Diz: se tem entendimento, quem lhe pôs as medidas? Se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Elohim. Logo, filhos de Elohim, aqui não está falando da humanidade, pois nós não participamos da criação. Então não somos nós somos filhos dos homens. Eu não sei se vocês sabem, mas o livro de Jó foi um dos primeiros a ser escritos e ele tem maravilhas para nós sobre a criação. Vamos lá para Jó 2:1. Num dia em que os filhos de Elohim vieram se apresentar perante o Eterno, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante Elohim. Então o Eterno disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Eterno e disse: de rodear a terra e passear por ela. Onde ele estava? Antes dele se apresentar para Elohim, para o Eterno, ele estava na terra, ele estava rodeando na terra, passeando na terra, ele estava na terra. Quem foi se apresentar a Elohim? Os filhos de Elohim. Quem foi com eles? Satanás. Quem estava neles? Eles estavam na terra. Eles foram se apresentar a Elohim. Satanás foi com eles, não é? Então eles estavam na terra. Jó 1:6 fala assim: um dia em que os filhos de Elohim vieram se apresentar perante o Eterno, veio também Satanás. Entre eles, eles vieram se apresentar ao Eterno e Satanás veio entre eles. Em Daniel 3:25, essa passagem ela está escrita em aramaico. Ela é a única passagem que fala sobre filho de Elohim que está em aramaico. Vamos ler. Tornou ele, porém, e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos,
que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. O aspecto do quarto homem é semelhante ao filho de Elohim. Vocês percebem que essas passagens não se referem à descendência de Sete, como todos falam? A descendência de Sete, eles são seres humanos, eles são humanidade. Todos nós nascemos do relacionamento de Adão e Eva. Em Gênesis 1:26, façamos o homem, a humanidade, a nossa semelhança. E ele fez Adão. Adão, sim, antes da queda, poderia ser chamado filho de Elohim. Mas depois da queda, Yahushua veio como homem. O Messias veio como homem para salvar a humanidade. Os filhos de Elohim, dito aqui, são anjos. Nós vamos entender mais para frente, eles são anjos caídos. E depois eles deixam de ser chamados de filhos de Elohim. Mas eles são anjos. Eles estavam na terra e da terra eles iam para Elohim. Os anjos, eles são ministradores daqueles que vão herdar o reino. Então eles têm contato com o ser humano. Ou você não sabe que a palavra fala que é para a gente tratar todo mundo muito bem, que a gente pode estar lidando com anjos. Você lembra da passagem de Abraão, onde veio anjos conversar com ele e o Eterno veio junto? Ou com Ló, que os anjos foram lá? Inclusive as pessoas de Sodoma e Gomorra queriam ter relacionamentos sexuais com os anjos? Ou você não sabe que os anjos também têm livre arbítrio? Você sabia disso? Paulo diz que mesmo que um anjo vindo do céu falar uma palavra que seja diferente dessa, que seja anátema. Nós vamos julgar os anjos. Eles têm livre arbítrio. Agora, muita calma, porque a gente ainda está no começo e eu sei que ainda está parecendo meio estranho, mas nós vamos ver tudo isso na palavra. Mas existem os anjos caídos que foram empurrados para a terra. Existem esses anjos que eles preferiram deixar a habitação deles para casarem com essas mulheres. Nós vamos ver tudo isso na palavra. E eles são anjos caídos também e não são mais filhos de Elohim. No sentido de eternidade, tá? Filhos de Elohim no sentido de eternidade. Elohim criou Adão. A palavra descreve isso, não é? Ele pegou o barro, assoprou nas suas narinas, o fôlego de vida, a gente sabe como foi. Então, Adão, filho de Elohim. Quem é o progenitor de Adão? Elohim. Então, filho de Elohim. Eva foi criada também por Elohim. Colocou Adão para dormir, tirou a sua costela, a gente sabe como foi? Filho de Elohim. Ok? Depois da queda, houve o ato sexual entre o homem e a mulher. O ato sexual entre o homem e uma mulher criou o filho do homem. Caim. Abel. Abel era justo, mas Abel era filho do homem. Ele era filho de Adão e Eva depois da queda. Filho do homem. Humanidade. Deixamos de ser semelhança de Elohim. Deixamos de ser. E nós só somos ou seremos filhos de Elohim por adoção no sangue do Messias. Um dia nós teremos essa semelhança de Gênesis 1:26, porque o Messias, ele veio como um homem para resgatar a humanidade, mas ele também é o filho de Elohim. Um dia o veremos face a face e seremos como ele é, assim diz a palavra. Então, os filhos de Elohim estavam na terra porque eles eram anjos, e anjos ministram para nós. E quando eles viram as filhas dos homens e acharam elas formosas, o que vocês acham que estava acontecendo? Satanás estava na cabeça deles. Você viu aquela menina? Você viu aquela mulher? Olha como ela é formosa, olha como ela é formosa. Dá ouvido para Satanás. Enquanto eles achavam elas formosas, eles ainda eram filho de Elohim no sentido de eternidade. Não de filiação, no sentido de eternidade. Mas quando eles colocaram em prática aquilo que eles quiseram, que era ter aquelas mulheres, então ali eles já não eram mais filhos de Elohim. Ali eles viraram filhos de Satanás. Anjos caídos. Mas ainda existe uma grande diferença entre estes e os anjos caídos que o próprio Elohim derrubou do céu para a terra. Mas nós vamos estudar. Vocês precisam aguentar, porque é muita coisa, tá bom? Muita informação, mas vale a pena. Nenhum filho de Elohim teria ato sexual com um filho do homem. Isso é rebelião. Então, ele chama de filhos de Elohim antes do ato. A hora que eles tiveram esse ato, eles já não eram mais filhos de Elohim, eles eram filhos de Satanás. Agora, como é que eles, sendo anjo, tinham relação sexual com pessoas, com humanos? Porque precisaria ter carne, eles precisariam desistir
da sua forma de anjo. Eu vou mostrar isso para vocês na palavra e vou mostrar algumas experiências que eu tive. Olha o que diz Judas, versículos 5 e 6. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais assim cientes, de uma vez por toda, que o Eterno, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Quase todos, né? E a anjos, presta atenção agora, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram. Eles abandonaram, eles não foram jogados, eles abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Esses abandonaram o seu próprio domicílio, o seu próprio corpo. Eles tinham um corpo glorificado. Eles abandonaram, eles trocaram a eternidade pelo fôlego de vida, que é por um tempo. E eles sabiam que eles não teriam perdão, porque o Eterno não socorre anjos. Então foi uma escolha consciente, uma rebelião consciente, a troca da eternidade pelo prazo do fôlego de vida, sabendo que depois iria para trevas totais, em troca de sexo, em troca de casar com mulheres. Olha o perigo. Por isso eu falo para as pessoas que têm sonhos, visões, revelações, eu também tenho. Pega um caderno, anota todos os sonhos, todas as visões, todas as revelações e confere na palavra quem é que está falando com você. Pode ser bem um anjo, se fazendo de anjo de luz. Vou contar uma experiência rápida sobre os anjos que eu já vi. Eu já fui arrebatada e já vi um querubim. Eu não estava aqui, eu estava lá e fui para lá. E um querubim, ele é muito grande. Ele é enorme, 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 enorme. Ele é muito branco. Daqui, aqui na cabeça, é muito mais branco ainda. Deu muito medo. Eu fui exatamente para onde Ezequiel foi, aquelas rodas lá. Eu sei descrever para vocês o que é, porque eu fui lá. Esse é um anjo que, se fosse precipitado para a terra, o que não foi, porque é um anjo puro, ele viria da forma que ele estava. Quando Elohim jogou Lúcifer para a terra e ele virou Satanás, ele veio da forma que ele estava. Não acho que ele é feio. Ele é enorme, ele é do jeito que ele estava. Ele perdeu o poder da eternidade na vida dele. E é isso que ele quer fazer na vida de todo mundo. Mas do jeitinho que eles estavam, do tamanho que eles eram, eles foram precipitados para a terra e assim ficaram enormes aos nossos olhos. Chamados Néfilim, jogados, caídos. Mas existe um outro tipo de anjo, onde o ministério deles era vir para a terra para ministrar para pessoas. E eles vêm, na sua maioria das vezes, como pessoas. Eu também já vi alguns. Um deles eu vi antes da minha conversão. E ele me esperou subir, e eu estava com medo dele. E quando eu atravessei a rua, porque eu fui muito devagar, ele falou, é você mesmo que eu estou esperando. Elohim mandou te falar isso, e ele contou minha vida, todas as coisas que eu estava fazendo errado, e me mandou corrigir. E ele era um anjo, porque depois ele não estava mais lá. Mas ele era palpável se eu quisesse encostar, eu não encostei. Mas ele era um ser humano, assim, a olhos, ele era um ser humano. Uma outra vez eu orei para que a minha irmã visse o reino. E a gente estava no Rio de Janeiro. E meu pai deu um papel pra gente com o endereço, pra gente comprar um DVD. E a gente estava andando na rua, e tinha um homem parado no meio da rua, com um cap. E os carros faziam assim nele, porque ele estava numa encruzilhada. E ele falava, muito baixo. E a gente estava a 2 quadras dele, e ele falou, baixinho. E a gente sabia que era pra mim e pra ela. E a gente fez assim, oi, isso, 2 quadras, um do outro. E ele falou baixo. E ele falou assim, a rua tal, que era a rua que estava no papel, é essa aqui. E a gente falou, obrigada. E ali minha irmã começou a pular, porque enfim ela viu. Chegamos numa esquina e a gente ia passar reto, porque a gente estava tão feliz, a gente ia passar reto. Mas outra pessoa nos parou e falou, onde vocês estão indo? Em tal lugar, então entra aqui. A esquina que tinha que virar, entra aqui, enfim. Você pode não ver, mas eles estão aqui. Mas se o pai quiser que você vê, você vê. E ele fala, trate todo mundo bem, porque você pode estar lidando com um anjo. Sabe aquela pessoa que vem te pedir um favor, um mendigo, alguma coisa? E você trata mal? E os anjos, além de ministrar, eles escrevem tudo em ata. É isso que eles vão fazer para Elohim depois. Tá tudo na ata, eles vão levar para Elohim. Eles são mensageiros.
E quando eles estão aqui na Terra, eu creio pela palavra, que eles correm risco se eles escutarem Satanás. Porque esses escutaram e começaram a ter olhos carnais. Mesmo sendo eternos, começaram a ter olhos carnais e trocaram a eternidade pelo fôlego de vida, um prazo, para aparecer no lago de fogo depois. Os filhos desses casais, entre anjos que acabaram cedendo, entre anjos que são caídos sim, mas não foram jogados, eles resolveram não querer mais, abandonar o seu domicílio com as filhas dos homens, criaram uma raça de dominadores do mundo. Ou você acha que esses anjos que abandonaram o seu domicílio não sabem tudo, não sabem muito do que acontece no reino espiritual e como são feitas as coisas? E eles não passariam para os filhos deles? E você acha que os filhos deles acabaram? Presta atenção nos dominadores do mundo. Eu vou continuar no próximo vídeo porque é muita coisa e parece loucura no começo. Mas não deixa de assistir o próximo. Não deixa. Confere tudo o que eu falei na palavra e no próximo vídeo nós vamos continuar da onde a gente parou. Tudo vai fazer sentido para você se ainda não fez. Tudo vai fazer sentido se ainda não fez. Ore, peça sabedoria a Elohim e assista o próximo vídeo. Nós vamos fechar a palavra. E você vai entender aonde eles estão, o que eles estão fazendo com a humanidade. E aonde estão os Néfilins, os gigantes. E o que eles estão fazendo também. Não perca.